Muito bem, de volta, 12 horas e 17 minutos. Davidson Cavalcante já se encontra aqui com a gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, tiozão, sexta-feira. Tá me ajeitando aqui, porque pô, o tiozão tá... Viu? Posso vir de gravata, Maria. Eu vou vir de gravata pra ficar igual o tiozão. Diferencial, né? Mas essa gravata aqui, infelizmente, não vai salvar esse comentário. Não. Pessoal de casa, ó, o assunto nesse momento é claro que é um indiciamento aí de pessoas, né, envolvidas possivelmente aí nessa invasão do dia 8 de janeiro lá em Brasília e também o planejamento da morte do presidente Lula, do Alexandre de Moraes e também do Alckmin, que é o vice-presidente do país. O Davidson vai fazer uma análise sobre isso, porque essas pessoas foram indiciadas nesse processo, Davidson. E já começo perguntando, para que fique bem claro, bem simples, as pessoas que nos acompanham, o que significa esse indiciamento? É prisão? É isso? Não, ainda não. Indiciar é você identificar que existem ali pessoas que estão ligadas a uma suposta tentativa de um crime, e nesse caso aí, de um golpe de Estado que envolve assassinato de figuras de autoridades públicas. Indiciar é dar nome às pessoas que estão envolvidas nisso. Então você dá nome, você indica para as autoridades da justiça, exatamente, você aponta para elas quem são as pessoas que estão envolvidas dentro de uma trama, no caso aí, uma trama supostamente golpista e até mesmo envolvendo planejamento de assassinato, no caso aí do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Como também você aponta nesse relatório, quando você indicia, como foi feito isso, como é que eles estavam planejando, pensando de que forma, e isso na justiça vira um elemento concreto para que as autoridades judiciais possam tornar aquilo ali passível de transformar essas pessoas em réus no processo. Eu ontem fiz um comentário aqui, não está na hora, e eu, observando os comentários na internet, teve gente falando assim, mas o réu ele ainda não é culpado. Sim, né? A partir do momento que você é réu, não significa que você é culpado. Você será culpado ou inocente a partir do momento que a justiça entender assim, chamado trânsito julgado, quando não há mais nenhum tipo de tentativa de recorrer do processo judicial. Mas, quando você transforma alguém em réu, já é um sinal, principalmente do ponto de vista político, de desgaste. Por quê? Porque a pessoa vai virar holofote, tiozão, de modo negativo. Isso é uma suposta tentativa de um golpe de Estado envolvendo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O general Heleno, que era uma pessoa muito próxima de Bolsonaro, ministro do ex-presidente, como também o seu ex-candidato a vice-presidente, também foi ministro de Bolsonaro, o general Braga Neto. Então, quando você tem essas pessoas que são de alta patente militar, são figuras que foram chefes de Estado também, ministros de Estado, junto com o chefe de Estado maior, que é o presidente, o ex-presidente da República. Isso cria um desgaste dentro do meio político. E a gente está falando de uma eleição que daqui a 2 anos vai ocorrer, não é? Então, se as chances que Bolsonaro poderia pensar em ter para concorrer novamente com Lula, elas acabam ficando remotas. Ou seja, o que eu vejo aí? Eu vejo que o cerco se fecha para Bolsonaro cada vez mais. E a direita, por mais que não queira admitir, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, foi ontem a público, disse, não há provas contra o Bolsonaro. O Ciro Nogueira, presidente do PP, senador da República, disse, eu acredito na inocência de Bolsonaro. Legal, só que o Bolsonaro, na condição que ele está, ele não pode concorrer, ele não tem como concorrer. Está inelegível, está cada vez difícil recuperar os direitos políticos dele, e aí a direita, por mais que não assuma, terá que ver outro nome. E aí aparecem vários outros nomes no tabuleiro, para quem sabe aí ser o plano B, o plano C ou até o plano D, tiozão, para uma disputa presidencial com a direita desgastada dentro dessa situação. Então, Bolsonaro agora vai ter uma tarefa mais difícil, porque ele pode virar réu em mais um processo no STF, e dessa vez por uma tentativa de acusação a ele e ao grupo político dele de um golpe de Estado no país. Não está fácil, ainda mais quando você está pensando em eleição e na tentativa da direita retomar o poder no país, tiozão. Professor, só para dar uma concluída rapidinho aqui, viu, Mério, um comentário, porque todo esse processo tem várias partes, né? É um processo até chegar na última parte, que seria o STF, o Supremo Tribunal Federal. Sai da Polícia Federal, todos os elementos, passam para um outro estágio. Demora para isso?
dependendo do andamento do STF. Eu vou te dar aqui o meu palpite. Eu acredito que isso não avança mais esse ano. Até porque em dezembro já tem um recesso da corte, eles só voltam a trabalhar em fevereiro, então só se houver uma medida de urgência para que os 11 ministros sentem e possam julgar. Diante disso, a gente vai ter os desdobramentos só para o ano que vem, mas o processo continua dando andamento dentro do STF. Perfeito. Ó, para você de casa, aqui o meu querido Davidson Cavalcante, nesta sexta-feira, trazendo mais uma vez uma análise política sobre essa situação que a gente está vivendo aqui no nosso país. Volta logo mais às 5h30. E quem quiser seguir o Davidson, perguntinha, alfinetada, fritadas, e claro, está disposto a pegar uma alfinetada também. Com certeza. Redes sociais. Cavalcante, @Cavalcante Davidson, vai lá, me acompanha, a gente conversa, não tem problema, pode cornetar, mas esteja preparado também para ser cornetado de vez em quando. É isso. Fica aqui, professor, deixa eu seguir aqui.